focar nesse ano e gastar todas as energias agora, né? E depois no futuro a gente vai deixar organizado para ver o que vai fazer. E aí, galera, estão preparados para desvendar o mistério por trás da aposentadoria do Cássio? Vamos voltar ao início e descobrir quem é o seu suposto substituto. Uma hora vai chegar e a gente tem que se adaptar. Mas eu creio, pela posição que eu jogo, o goleiro ainda tem um tempinho a mais. Fiquem ligados até o final do vídeo. E antes de revelarmos o motivo da aposentadoria de Cássio, precisamos desvendar os segredos de sua jornada. Preparem-se para uma história repleta de reviravoltas e emoções intensas que irão surpreendê-los até o último segundo. O torcedor do Corinthians sabe muito bem o que aconteceu no final de 2011. O Corinthians foi campeão brasileiro com um empate contra o Palmeiras no Pacaembu. Era dezembro, dia em que um dos grandes ídolos, Sócrates, morreu. Poucas pessoas sabiam, mas um pré-contrato já estava assinado com o clube que mudaria para sempre a vida do jogador. Naquele ano, o Cássio não tinha como imaginar o que estava por vir. Sua história com o futebol, desde a infância, envolvia pessoas queridas. No Veranópolis, clube de sua cidade, ele entrava como mascote antes dos jogos, sempre com seu tio João Carlos, conhecido como Kojak, que era massagista do clube. O técnico na época era Tite, que ele viria a encontrar novamente no Corinthians. Apesar de começar como lateral esquerdo, sua vida mudou quando precisou substituir um goleiro em um treinamento de futsal. Foi ali que percebeu seu potencial na posição de goleiro, mesmo sem ter técnica inicialmente. A oportunidade de ser jogador profissional surgiu quando foi para Porto Alegre jogar nas categorias de base do Grêmio. Essa mudança para uma cidade maior foi difícil emocionalmente, mas fundamental para seu crescimento como jogador. No Grêmio, ele foi promovido para o time principal em 2006 e teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, onde teve uma atuação decisiva que garantiu a conquista do título sul-americano. A carreira internacional começou quando recebeu uma proposta do PSV na Holanda, embora as coisas não tenham saído como planejado devido às mudanças de técnico e poucas oportunidades em campo. Passou pelo Sparta Rotterdam antes de retornar ao Brasil. Sua chegada ao Corinthians em 2012 não foi muito notada pela imprensa, mas ele estava determinado a ser titular. Após um período de desconfiança e questionamentos, ele provou seu valor e conquistou os torcedores e colegas de equipe. A participação no Mundial de Clubes foi especial, pelo apoio da torcida, que fez sua presença sentir-se mesmo no Japão. O título contra o Chelsea foi memorável para o jogador, que foi escolhido como o melhor da partida. Apesar das conquistas, enfrentou momentos difíceis, como a perda da titularidade em 2016 e a necessidade de repensar sua abordagem ao jogo e à vida pessoal. Depois que ele foi afastado, com o tempo e com a ajuda de grandes profissionais e dos amigos, ele pôde entender muitas coisas. Foram lições difíceis de serem absorvidas, mas necessárias para que ele pudesse se reerguer. Em 2017, passou a ter uma vida regrada, totalmente dedicada ao trabalho e à família. O Corinthians lhe mostra a cada dia que, para permanecer em alto nível, ele teria de seguir se preparando e se dedicando ao máximo, com a mesma vontade do início de carreira, e ser uma referência dentro e fora de campo. Este ano foi muito marcante, não só apenas por conta das escolhas pessoais, mas porque ele pôde ver como a equipe estava desacreditada, mas futuramente eles ganhariam títulos importantes e, de quebra, derrotaram o rival em todas as oportunidades no ano do centenário. Em 2018, no Campeonato Paulista, eles tiveram uma decisão apertada contra o São Paulo, quando, mantendo o tabu, eles os derrotaram em seu estádio no mata-mata na semifinal. Nesses jogos mais decisivos, além do cansaço físico, o desgaste emocional pesa bastante. Então, foram para o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras e saíram derrotados por 1-0. No vestiário naquele mesmo dia, o time já sabia que poderia inverter o resultado e ganhar a final na casa do rival. Durante a semana, falou-se muita coisa, que eles não tinham chance porque a torcida adversária faria pressão imensa, que o Corinthians não teria como superar o Palmeiras na casa dele. O apoio da torcida da Fiel no último treino que aconteceu no estádio antes da partida os motivou e eles entraram muito focados para fazer um grande jogo, mas mesmo assim a partida foi para os pênaltis. Na hora da decisão, a primeira cobrança era a do Palmeiras, e Dudu pegou a bola. Cássio se lembrou de 2015, quando foram derrotados em casa, na semifinal. Naquela ocasião, o mesmo Dudu tinha cobrado um pênalti, batendo forte no lado direito.
Hoje em dia, a preparação dos goleiros com treinadores é feita com base em levantamentos e estatísticas, e o departamento deles fez um trabalho espetacular nesse sentido. Mas algo lhe dizia que o Dudu ia cobrar no mesmo lado. Então, esperou o máximo que pôde. Dudu chutou forte no canto direito, e ele voou, espalmando a bola para fora. Valeu a sua intuição. Depois, ainda defendeu outra cobrança, desta vez do Lucas Lima, que foi forte do lado esquerdo. O último pênalti a ser cobrado era do Corinthians. A pressão enorme. Michael foi para a bola e converteu. Poucas pessoas acreditavam que eles venceriam, mas o time conseguiu. Cássio ainda se lembra de correr e ser abraçado pelos jogadores e pela comissão técnica. Apesar disso, ele prefere que os jogos não sejam decididos nos pênaltis. Há 10 anos, enquanto o Corinthians se encaminhava para a conquista do 5º título brasileiro, ele não podia imaginar que a trajetória profissional ficaria marcada na história do time. Quando ele chegou ao Corinthians, o Timão já era gigante, um clube centenário e um dos mais amados do Brasil. Mas o que eles conquistaram na última década foi muito especial. Além de ter feito parte da geração que foi à Copa do Mundo e disputou a Copa América pela seleção, jogar no Corinthians é a realização de um sonho. E depois de tudo o que passaram juntos, ele era grato aos companheiros, aos funcionários, ao clube e, principalmente, à fiel torcida. Eu almejo jogar até 40, 41 anos, eu acho que é um fato de como eu vou estar fisicamente, tecnicamente, cabeça, é um contexto geral, como questão de clubes também, não quer dizer que às vezes a gente fala que vai jogar até 41, 40 anos, mas não quer dizer que eu vou estar no Corinthians até o fim da carreira, mas se tiver vai ser legal também, vai ser até pelo tempo de clube assim, mas eu projeto sim trabalhar com futebol, vou começar a fazer os cursos da CBF, pretendo me especializar em fazer cursos de treinador, de gestão, até para quando eu parar de jogar futebol eu ter uma noção e ter uma leitura do que eu quero fazer. Lógico que a partir do momento, se eu for gestor ou de repente ser um treinador, eu preciso fazer estágio, preciso trabalhar com outros treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu acho que quanto mais eu evoluir, não quero que seja uma coisa já de parar de jogar futebol, já entrar num cargo. Eu acho que eu tenho que me preparar para isso. Mas agora focar nesses anos aí. Esses treinadores que eu trabalhei, que eu tive oportunidade de trabalhar, pode ter certeza. Se eu for treinador, eu vou bater na porta deles aí para fazer um estágio, né? Então tem que me aceitar, porque eu ajudei eles. A liderança do Corinthians não planeja negociar Carlos Miguel, de 25 anos. Contratado em agosto de 2021 do Internacional, o goleiro já é o reserva de Cássio em algumas partidas e está sendo treinado pelo clube para eventualmente substituir o atual titular. Na temporada anterior, a administração do Timão chegou a um entendimento com o jogador para estender o contrato dele até o fim da temporada 2025. Neste momento, o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do goleiro. A expectativa natural é que Carlos Miguel assuma o posto após a aposentadoria de Cássio, que possui contrato até dezembro deste ano com o Timão. Até agora, a direção não iniciou negociações para renovar com o ídolo e deve aguardar os últimos meses do ano para decidir o futuro dele. Qual é a sua aposta sobre o próximo capítulo na trajetória de Cássio com o Timão? Será que o clube vai renovar o contrato com o ídolo corintiano ou abrirá caminho para Carlos Miguel assumir o posto de goleiro titular? Deixa aí seu comentário e se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maneiro no vídeo. Até mais!